É isso aí, esse aí foi o nosso Itamar Silveira, o homem da mesa de áudio. Bom dia, Itamar Silveira, bom dia, povo da Estância Grande, o nosso bom dia para todos os internautas que estão sintonizando a nossa Rádio Santa Isabel no www.radiosantaisabel.com.br. Hoje, 14 de março de 2015, 8 horas 20 minutos, aqui nos altos da Estância Grande. Mais um programa, debates e opiniões com Itamar Santos na apresentação. O dia hoje, o sol lindaço, né? Aquele frescor de outono, meio primaveril, assim, dá um arrepio. Coisa típica aqui do Rio Grande do Sul, em especial de Viamão. Hoje nós vamos abrir o nosso programa com uma notícia boa. Uma notícia boa que vem aí do Ministério da Saúde, do Blog da Saúde. A Anvisa aprova novo medicamento para hepatite C. Os pacientes com hepatite C terão acesso a um dos tratamentos mais inovadores e eficientes disponíveis no mundo para o combate à doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesta quarta-feira, 11 de março, o registro de um novo medicamento para o tratamento de hepatite C crônica, o Simiprevir. Ele se junta ao Daclatasvir, aprovado em janeiro deste ano, e ao Sofosbuvir, ainda em análise na agência, para compor o mais novo e eficiente tratamento contra a doença disponível no mundo. O Brasil será um dos primeiros países a adotar essa nova tecnologia na rede pública de saúde. Os 3 produtos tiveram análise priorizada pela Anvisa, pois são de interesse público para as políticas de tratamento da hepatite do Ministério da Saúde. A prioridade é solicitada sempre que o medicamento apresenta interesse estratégico ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Trata-se de tecnologia inovadora que proporciona benefícios aos pacientes. A previsão é que o tratamento completo com todos os medicamentos seja incorporado ainda este ano ao SUS. Antes de serem disponibilizados aos pacientes, os medicamentos devem ser analisados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, CONITEC. A comissão garante a proteção do cuidado em relação ao uso e a eficácia do medicamento por meio de comprovação da evidência clínica consolidada e os custos efetivamente dos produtos. As evidências científicas apontam que os novos medicamentos apresentam um percentual maior de cura, cerca de 90%. Tempo reduzido de tratamento passa de 1 ano, em média, para 3 meses de tratamento. Redução da quantidade, melhor dizendo, de comprimidos, além da vantagem do uso oral. Vale ressaltar que esses medicamentos também podem ser utilizados em pacientes que aguardam ou já realizaram transplante. São produtos de menor toxicidade, com menos efeitos colaterais. A expectativa é que o novo tratamento beneficie 60 mil pessoas nos próximos 2 anos. A hepatite C é causada pelo vírus HCV. A transmissão ocorre dentre outras formas, por meio de transfusão de sangue, compartilhamento de material para preparo e uso de drogas, objeto de higiene pessoal,
como lâminas de barbear e depilar, alicates de unha, além de outros objetos que furam ou cortam na confecção de tatuagens e colocação de piercings. A estimativa indica que cerca de 3% da população mundial pode ter sido exposta ao vírus em desenvolvido infecção crônica, o que corresponde a 185 milhões de pessoas. No Brasil, calcula-se que 1,4 a 1,7 milhões de pessoas estejam infectadas pelo vírus HCV, sendo a maior parte na faixa etária dos 45 anos ou mais. Muitos desconhecem o diagnóstico, já que a doença é silenciosa e apresenta sintomas em fases avançadas. O Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento no mundo que oferece o diagnóstico, testagem e tratamento universal para as hepatites virais em sistemas públicos e gratuitos de saúde. O país comandou a criação de um Dia Mundial de Luta contra as hepatites virais. O dia é 28 de julho. Ele lidera o movimento global de enfrentamento à doença. Esta é a informação. E além de todas essas precauções, né? Sexo seguro, feito com camisinha. Este é a nossa boa notícia no dia de hoje. 8 horas 26 minutos, aqui nos altos da Estância Grande, Rádio Santa Isabel. Você assiste, você se conecta para ouvir a Santa Isabel no www.radiosantaisabel.com.br. Você também pode nos ver, ou melhor, nos ouvir, no 87.9. Este é o dial. Você que está aí no carro, dá uma ligadinha aí, né? Dá uma ligadinha que você vai nos escutar. E você pode participar do nosso programa pelo Facebook, na página do programa Debates e Opiniões. Você entra lá e deixa o seu recado, ou também você pode ligar para o 3435 1234, que já está no gancho aí, esperando a sua ligação. 8 horas 28 minutos, vamos com uma música e a gente aí já volta com mais notícias. Imagina essa coisa de colocar incrível. Mas que tenha voz que estreita, morena, com jeito de sonhar. Vem saber quantas vitórias, morena, por mais que só eu sei. Morena, dos olhos d'água, tira o seu nome do mar. Vem ver que ao viver eu sou eu. Mas as ondas não têm hora, morena, de partir ou de voltar. Assim que vai se embora. Mas meu canto ainda te implora, morena, agora, morena, vem. Morena, os olhos da glória.
8h30 aqui nos altos da Estância Grande. Programa Debates e Opiniões. Mais uma notícia: professores estaduais decretam greve por tempo indeterminado. Em assembleia, nesta sexta-feira 13, cerca de 10 mil docentes votaram pela paralisação por emprego, salário, condições de trabalho e água nas escolas. Isto no estado de São Paulo. Os professores das escolas estaduais de São Paulo decidiram entrar em greve nesta sexta. Os docentes, os professores, realizaram assembleia no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, que reuniu 10 mil pessoas, segundo o sindicato da categoria. Os professores pedem aumento de 75,33%, conforme prevê a meta 17 do Plano Nacional de Educação, aplicação da jornada do piso, reabertura das classes e períodos fechados e desmembramento das classes superlotadas, valorização dos professores temporários com garantia de direitos, fim da violência e água em todas as escolas. Após a assembleia, os educadores seguiram encaminhada pela Rua da Consolação, em conjunto com a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e outras entidades em defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores, da Petrobras e pela reforma política. No final da caminhada, na Praça da República, os professores realizaram um ato em defesa da escola pública. Essa aí foi uma das tantas atividades que aconteceram nesta última sexta-feira e nós estaremos aqui repercutindo estas informações que movimentaram o país no dia de ontem. 8h32. Mais uma notícia: Brasil vai investigar lista de correntistas do Banco HSBC. Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, solicitou ao embaixador da França do Brasil, Denis Pieton, a colaboração de seu país para ter acesso aos dados dos clientes brasileiros que possuíam contas secretas no HSBC suíço em 2007. Todos esses fatos devem ser apurados com muito rigor, mas precisamos, em primeiro lugar, ter acesso oficial às informações. Só assim será possível investigar no âmbito criminal, por meio da Polícia Federal, e no âmbito fazendário, com a Receita Federal, disse o ministro José Eduardo Cardoso. O banco teria ajudado, clientes a esconder bilhões de dólares em ativos, a mais de 8 mil contas de brasileiros com movimentação entre 2006 e 2007, o equivalente a 20 bilhões de reais. Esta aí é a famosa lista do Banco HSBC. Outra notícia que chega aqui para nós é que o crime organizado tinha dinheiro também na Suíça. O Swiss Leaks, ou Suissalão, como é chamado aqui, Swiss Leaks, traz para nós, numa manchete aí do jornal O Globo, que o crime organizado tinha dinheiro na Suíça. Chefes da máfia dos caça-níqueis e traficantes internacionais tinham contas sigilosas. Então, esse banco, o HSBC, ele pega dinheiro de qualquer um. Ele não quer saber a origem, o dono, quem é. Ele sonega direto
as informações e a coberta, como a gente pode ver com um tipo de notícia dessa. Pelas contas secretas do HSBC na Suíça, passou dinheiro do crime organizado. Ailton Jorge Guimarães, conhecido como Capitão Guimarães e apontado como chefão do jogo do bicho e da máfia dos caça-níqueis no país, está na lista dos correntistas do banco. Radicado no Brasil, na década passada, o colombiano Gustavo Durán Bautista, braço direito do traficante Juan Carlos Abadia, chefe do cartel do Norte del Valle, na Colômbia, também aparece como um dos donos de conta numerada, que garante anonimato a seus donos. Os dois fazem parte da lista dos 8.667 brasileiros que tinham ao menos 7 bilhões de dólares depositado na instituição financeira entre 2006 e 2007. A relação foi vazada por um ex-funcionário da filial do banco em Genebra, e desde esse vazamento o tema é uma série de reportagens aí feita pela imprensa brasileira. O crime organizado e secreto, a presença de recursos do crime organizado repete uma tendência verificada nas investigações dos correntistas internacionais do HSBC, conhecida como Swiss Leaks ou Suissalão, como queiram, conduzida por um consórcio internacional de jornalistas. A apuração já identificou entre os donos das contas numeradas traficantes de diamantes e armas e operadores ligados a ditadores. Entre os citados está Francis Merceron, acusado de ser responsável por conduzir dinheiro do ex-presidente do Haiti, Jean-Claude o Baby Doc, né? Acusado de roubar 900 milhões de dólares antes de fugir do seu país. Condenado a 47 anos de prisão por corromper magistrados para libertar componentes de máquinas de caça-níquel apreendidos, Guimarães continua solto. Bautista está preso no Uruguai desde 2007. Naquele ano ele foi detido em flagrante quando desembarcava de um helicóptero com mais de meia tonelada de cocaína. Lá no Uruguai os caras prendem os helicópteros com cocaína. Aqui no Brasil não, né, gente? Vocês viram isso? A diferença? Aqui no Brasil os caras pousam, né, nas terras de político e fica tudo por isso mesmo. Um eles prendem, outros não prendem. Então é conforme a quantidade, de repente, do pó, né? Pois seguindo nessa informação, esse traficante lá do Uruguai, nesta época ele tinha 3 milhões de dólares depositado na Suíça. Ambos, por meio de seus advogados, dizem desconhecer essas contas, né? O dinheiro não é deles. Isso também, muito ladrão aí, fino, já diz isso há longa data, né? O Paulo Maluf é um deles. Não, esse dinheiro não é meu, não tem dinheiro. Mas o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, espera receber da França a lista de correntistas em alguns dias. Ela será a base de uma investigação da Polícia Federal e da Receita Federal. A Câmara abrirá uma CPI sobre o caso. Então é isso aí. E aqui na reportagem tem as fotos aí dos caras, né? Capitão Guimarães. O Ailton Guimarães Rosa, mais conhecido como Capitão Guimarães, tem 73 anos, é tido como um dos chefões do jogo do bicho e da máfia dos caça-níqueis. Embora tenha sido condenado a 47 anos de prisão pela 6ª Vara Criminal do Rio, continua solto graças a recursos movidos por seus advogados.
Outro nomezinho nessa lista aí é do ex-oficial do Exército citado como torturador no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Guimarães foi preso em abril de 2007 durante a Operação Furacão, que desbaratou uma quadrilha que corrompia magistrados para que eles liberassem componentes de máquinas caça-níqueis apreendidas pela Receita Federal. Na mesma operação também foram presos advogados, agentes da Polícia Federal, outros bicheiros e 3 desembargadores. Entre eles estava José Ricardo Regueira, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, na lista de correntistas brasileiros no HSBC. Na Justiça, os nomes de José Guimarães e Regueira aparecem como sendo de correntistas. O capitão, identificado nas planilhas do banco como comerciante, abriu a conta em 1º de dezembro de 1989 e encerrou em 20 de setembro de 2003. Em 2007, no entanto, ele ainda figurava como cliente ativo da instituição. A conta de Regueira, por sua vez, foi criada em 15 de fevereiro de 1989 e fechada há pouco mais de um ano depois, em 30 de março de 2000, mas em 2007 ele também aparecia como correntista do HSBC na Justiça. Nos registros do banco, no entanto, não é possível encontrar qualquer dado sobre o volume de dinheiro que essas contas um dia armazenou. Então, gente, é uma loucura. Só para vocês terem uma ideia, em 16 de outubro de 1969, Capitão Guimarães participou da operação que matou o estudante paulista Eremias Delizoikov, membro da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, na rua Toripe, Vila Cosmo, subúrbio do Rio. O capitão Guimarães foi agente de repressão entre a primeira metade dos anos 60 e a segunda metade dos anos 70. Ele era oficial de arma de intendência e servia tanto na primeira companhia independente de polícia do Exército, na Vila Militar, quanto no destacamento de operações de informações do primeiro Exército, o DOI-I, o centro de tortura do regime militar na rua Barão de Mesquita, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. De militar, torturador a bicheiro e chefe da máfia, bandido da mesma estirpe. É uma loucura. Olha a carreira militar do Guimarães. Ela sofreu um revés em 1970 quando foi flagrado liderando uma quadrilha de militares, todos de órgãos de repressão e policiais, que extorquia contrabandistas. O então capitão chegou a ser preso e processado, mas o processo foi anulado, porque alguns réus provaram que havia sido torturados nos interrogatórios. Pressionado, Guimarães pediu demissão do Exército em 1981, quando já explorava pontos de jogo de bicho em Niterói e São Gonçalo. A entrada oficial na máfia do jogo foi apadrinhada pelo então chefe da contravenção, Ângelo Maria Longas, o Tio Patinhas. Em pouco tempo, valendo-se dos conhecimentos herdados da administração militar, Guimarães organizou o jogo. Cuidou da divisão territorial, da modernização do esquema de extração e chegou ao topo da organização. No bicho, Guimarães manteve a última patente do Exército em busca da popularidade. Presidiu a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel e logo depois a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, LIES.
onde até hoje exerce forte influência. Capitão Guimarães ainda é apontado como dono do jogo num território de dimensões gigantescas, de Niterói ao Espírito Santo. Nélio Machado, seu advogado, em defesa de seu cliente, Machado disse que ele jamais admitiu em qualquer momento que tivesse alguma conta no exterior e que Guimarães nunca manifestou qualquer preocupação sobre esse tema durante os vários anos em que o advogado o defende. É longa a ficha dessa bandidagem, e resumidamente, minha gente, o Swiss Leaks denunciou que um banco inglês sediado no Brasil movimenta dinheiro de bandido. Isso é uma vergonha e tem que ser apurado, tem que ser investigado. Essa gente tem que pagar o que deve de imposto aos cofres da União e serem presos, porque é tudo um bando de bandido. A justiça no Brasil tem que deixar de ser ideológica e classista e passar a ser justiça, fazer a cumprir a lei. Não é só alguns bandidos que têm que ser presos. Tem que ser presos todos os bandidos. Bom, vamos dizer que vai faltar cadeia, mas que façam cadeia, Que façam cadeia. Esta é a grande realidade que a gente quer e pretende, que isso aconteça aqui no Brasil. São 8h47. Vamos com uma música para a gente tomar uma aguinha e a gente volta logo em seguida. E vamos ver se a gente tem essa aqui, como é que tá essa. Isso aí. Fechou aí? Então, estamos de volta com o nosso Debates e Opiniões aqui na Rádio Santa Isabel FM. Mais uma notícia que chega para nós aqui das querências, O Jornal do Correio do Povo
traz a seguinte manchete: Piratini deve informar sobre pagamento de salários em 72 horas. Decisão judicial obriga governo a explicar com números se houver parcelamento. José Ivo Sartori tem que confirmar ou descartar o parcelamento dos salários dos servidores públicos do Estado. O desembargador João Barcelos de Souza Júnior, do órgão especial do TJ do RS do Rio Grande do Sul, deu prazo de 72 horas para que o governador José Ivo Sartori confirme ou descarte o parcelamento dos salários dos servidores públicos do Estado. Também determinou que, caso seja confirmado o parcelamento, a Secretaria da Fazenda deve explicar com números a impossibilidade do pagamento em dia. A decisão decorre de pedido da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, que impetrou mandato de segurança coletivo preventivo para que não haja o parcelamento e que seja assegurado o direito de receber mensalmente, até o último dia útil do mês, a integralidade dos vencimentos. Informada pela Rádio Guaíba sobre a nova decisão, a Secretaria da Fazenda disse que a manifestação oficial só vai ocorrer quando a Justiça notificar o Executivo. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, adiantou, no entanto, que vai prestar todas as informações necessárias ao desembargador. O governo do Estado ainda prepara uma apresentação à sociedade com números comparativos de administrações anteriores para explicar os motivos da crise financeira. Eu acho estranho, meu tocaio Itamar Silveira, de que todos os governos, os 3 últimos, vamos deixar assim, pagaram em dia as suas folhas. Deram um jeito, arrumaram, né, tiveram capacidade administrativa para arrumar fontes de pagamento e de recursos. Esse governo está há 100 e poucos dias, né, há mais de 4 meses, se nós contarmos desde do processo eleitoral, desde outubro, porque tu ganha, tu já começa a trabalhar, a buscar. Parece que isso não aconteceu com esse governo. Acho que esse governo tirou férias, fez o Natal, né, comeu um bom do peru, e aí pensou em Rio Grande do Sul a partir de janeiro. Mas mesmo assim, já fazem 90, 100 dias que esse governo está aí e não arrumou nem um pila, nem uma fonte de financiamento esse governo arrumou para sanear as contas da prefeitura, né? Uma conta que vence no mês anterior tem que ser paga no mês posterior. É isso que funciona aí na nossa casa, né? A senhora que está me escutando sabe bem disso. É assim que funciona. Eu tenho que criar condições. Ninguém vem me trazer dinheiro em casa para eu quitar as minhas dívidas. E assim serve para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, serve para o governador, seu José Ivo Sartori, que disse que ia governar o Estado do Rio Grande do Sul melhor que o seu antecessor. Nós queremos que ele governe melhor, né? Ou diga que é incompetente e abra a mão aí, de repente, para o vice, que é um empresário. Quem sabe os empresários resolvem o problema do governo do Estado, aonde tem um vice que é empresário, riquíssimo, dono de grandes empresas aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, o Rio Grande do Sul, a gente vai ficar atento, né, se vai haver parcelamento. Queremos que não haja parcelamento, queremos que esse governo pague os seus compromissos, honre os seus compromissos, como todos os gaúchos fazem. Isso é uma prática gaudéria aqui do Rio Grande do Sul de pagar as suas contas em dia. A gente não quer ser chamado de ter um governo caloteiro. Não pode ter, nunca teve um governo caloteiro aqui no Rio Grande do Sul. 8 horas e 56 minutos. Mais uma notícia aqui para nós.
milhares de pessoas marcharam ontem por todo o Brasil, né, nos atos do dia 13 de março. Os atos do dia 13 de março. Esses atos foram chamados pela CUT, pelo MST, por sindicatos, como a gente já falou aí no início do programa, né? Sindicatos de todo o Brasil estão em campanha salarial, em defesa dos seus direitos, e os atos de ontem não foram diferentes. Atos pela defesa da reforma política, pela defesa da democracia e muitos, né, em apoio à presidenta Dilma. O ato convocado pela CUT e apoiado pelo MST reuniu na Avenida Paulista 100 mil participantes. As fotos que a gente vê, os vídeos que a gente acompanha aí na internet, mostram mais de 2 quilômetros, né, de muita gente na Avenida Paulista. E se sabe que esta é uma das maiores avenidas da cidade de São Paulo, que ali nesse endereço está concentrada todas as grandes indústrias, né, os escritórios das grandes indústrias, dos grandes bancos. E o ato do dia 13, convocado aí, como eu disse, pela CUT e apoiado pelo MST, se reuniu em frente ao prédio da Petrobras, na Avenida Paulista, 901, em São Paulo, enquanto o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo se reunia no vão do MASP. Ambos os movimentos se reuniram antecipadamente às 13 horas, a fim de evitar um encontro com protestos provocados para as 15 horas pelo grupo pró-impeachment. Pontualmente às 15 horas, o grupo pró-impeachment contava com menos de 10 integrantes, aqui incluindo o líder Marcelo Reis, que se recusou a dar entrevistas à Carta Capital e outras revistas e jornais alternativos. Evidentemente, o protesto do grupo Revoltados Online começou às 17h30, após o ato dos movimentos sociais, e reuniu apenas 50 pessoas diante do prédio da Petrobras durante 30 minutos. Durante a fala do organizador, Marcelo Reis, espalhou o boato de que o governo federal pagou R$ 35 para os manifestantes. A verdade, contudo, é que apenas alguns funcionários do sindicato, os responsáveis por segurar os balões de ar do movimento, foram pagos pela CUT. Sobre forte chuva, Reis afirmou que seus colegas não são de açúcar, mas que o evento era apenas para marcar presença. Por isso, após breves 30 minutos, o ato acabou prometendo voltar a ocupar a Avenida Paulista no domingo, dia 15. Com pouco menos de 1.000 pessoas reunidas no início da tarde, a manifestação dos movimentos sindicais ganhou corpo a partir das 15 horas, quando participantes começaram a marchar em direção ao MASP para se encontrar com os professores. A Brigada Militar estima em menos de 12.000 pessoas, os organizadores estimam em 100.000 pessoas. Segundo os professores, 10.000 pessoas estavam só na Assembleia que estava em frente ao MASP, mais todas aquelas pessoas que estavam reunidas em frente à Petrobras. O somatório disso, segundo os organizadores da CUTES, formam aí, após as 15 horas, durante esse período, uma aglomeração de mais de 100.000 pessoas. As pautas dos movimentos são a da defesa dos direitos dos trabalhadores, a defesa da democracia e do repúdio ao impeachment, contra a privatização da Petrobras e a punição e pela punição dos corruptos, juntamente de uma reforma política que acabe
com o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. A CUT e os movimentos estão habituados a construir suas reivindicações nas ruas, e o faremos sempre que a democracia estiver em perigo, sempre que houver aqueles que não aceitam a vontade da maioria. Nós estaremos nas ruas fazendo enfrentamento pelos nossos direitos, disse Wagner Freitas, presidente da entidade, que disse que este é apenas o primeiro de outros atos. Segundo ele, o movimento social saiu às ruas para apoiar a presidenta Dilma e pressionar pelos direitos dos trabalhadores. Ela precisa de uma aliança com os movimentos sociais, operários e trabalhadores, disse o presidente da CUT. Ela tem as dificuldades de um governo muito heterogêneo, com um Congresso conservador e que fica impulsionando a presidente a tomar medidas impopulares que não condizem com o discurso com que ela se elegeu, completa Wagner Freitas. Para Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, a manifestação de rua é um importante espaço democrático para pressionar por mudanças. É só o povo nas ruas que conseguirá as mudanças. Não adianta trabalharmos em uma lógica de militarização, porque isso não tem mais espaço no Brasil, disse o representante do MST. Queremos fazer essa articulação política com os movimentos sociais para impor uma agenda pela reforma política, pela reforma agrária e urbana, contra o ajuste fiscal e contra as perdas de direitos, explicou Gilmar Mauro. Segundo ele, o movimento pró-impeachment carece de um apelo popular ainda e não merece ser discutido por enquanto, disse o representante do CEDER. Essa é uma das várias manchetes que demonstram que o movimento do 13 de março surtiu efeito e só na cidade de São Paulo colocou em marcha 100 mil trabalhadores. Esta é um dos primeiros saldos aí sobre a questão do 13 de março. E por falar em impeachment, a mídia internacional noticia que brasileiros reagem à tentativa de desestabilização política por parte da imprensa brasileira contra Dilma Rousseff. Esse é uma das manchetes da Telesur TV Net, que vinculou no dia de ontem também. São 9h05. Nós vamos com mais uma música e depois a gente volta aí com nossos apoiadores. Vamos lá em mais uma música, 9h05, programa Debate de Opiniões. São os apoiadores culturais. Essa é a deixa, essa é a máxima aí das rádios comunitárias, né? Se não fosse os nossos apoiadores culturais e não fosse o trabalho voluntário de todos que trabalham numa rádio comunitária, ela não teria esse funcionamento. Então é interessante que a gente possa estar informando, né, vamos dizer assim, essa maneira diferente de se manter as questões comunitárias. Não é uma empresa, né, comercial que vende e busca no comércio local aí o seu sustento. É uma rádio comunitária, por isso ela é dirigida por pessoas que têm essa compreensão e fazem o seu trabalho voluntário, né?
Inclusive a gente ouve assim no fundo o atendimento do telefone também, até porque o estúdio é o mesmo, né? É o mesmo estúdio, então o telefone toca e a gente fica ouvindo o diálogo ao fundo. Outra notícia de certa feita polêmica também, o jornal O Globo trouxe no dia 12, né, uma consultora, né, ele dá uma chamada, que essa consultora dá curso para ensinar doméstica a se comportarem. Esta é a grande polêmica. Dizem a consultora, as empregadas perderam a noção do limite. Só que ninguém sabe onde, porque o jornal não informa o local de tal curso. Desculpa, não existe na internet, né, nada sobre esse bendito curso, mas estava lá em uma das páginas. É mais uma daquelas pérolas, né, que de vez em quando aparece ensinando aí a se portar direitinho na casa grande, ensinando as empregadas a se portar direitinho na casa grande. Teriam, segundo a moça, de olhar feros, perdidos os limites. Lisa ficou escandalizada porque uma serviçal não quis lhe pôr a mesa do café prontinha às 7h30 da manhã. E porque falam no celular e porque colocam o pano de prato no ombro. Dona Lisa, eu não sei em que mundo a senhora vive, mas o tempo do lerelê já foi. Há dias atrás a Folha fez matéria mostrando que o número de ações trabalhistas de domésticas subiu 25%, mesmo sem a regulamentação no Congresso da PEC das domésticas. Então é estranho, né, um grande jornal trazer nas suas páginas a foto de uma senhora, de uma jovem negra, com uma criancinha branca a cavalo, né, como a gente faz com as crianças. Então, e aí ao lado essa Lisa Markey usa a sua experiência pessoal em uma pesquisa feita com 150 mulheres entre 35 e 45 anos para dar um curso de atualização para secretárias do lar no próximo dia 25. Por que você criou esse curso? Pergunta o jornal. Porque eu passei 1 ano e meio trabalhando em casa e quase enlouqueci com as empregadas. Como assim? Insiste o jornal. Senti que elas perderam a noção do limite. Teve uma que eu pedi para chegar às 7h30 e botar a mesa do café. Ela disse para mim: eu não, imagina, eu vou botar mesa do café para a madame. Essa falta de limite foi muito lembrada também numa pesquisa que a dona Lisa Mackey fez, né? Ela fez lá com as amigas dela, né, tia? E tem que ter respeito, sim, pelas empregadas domésticas. E a PEC não foi ainda votada no Congresso. É um absurdo, mas ainda se vê muita coisa a respeito da senzala aí, né? Porque, olha, tem que ter paciência com essa gente toda. Mais uma notícia aqui que vem aí do Supremo Tribunal Federal. Seu ministro aí, Gilmar Mendes, diz que votará adindo o financiamento privado de campanha em momento oportuno. Só que o momento oportuno, gente, é só ele que sabe, né? Então, segue improvável a prestação breve da ação direta de inconstitucionalidade 4.650, que avalia se é legal ou não o financiamento privado de campanhas pelo Supremo Tribunal Federal. Em visita a Porto Alegre, nessa sexta-feira 13,
o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, afirmou que seu voto, o único que falta, deverá ser feito em momento oportuno. Questionado por jornalistas se a decisão não seria oportuna no atual momento, quando a sociedade pressiona pelo fim da corrupção, ele se limitou a dizer que será feito ainda este ano. A ADIM, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, tem na prática o intuito de moralizar as relações de empresários com partidos políticos, ponto central para a corrupção no sistema eleitoral brasileiro. O texto prevê apenas doações de pessoas físicas aos partidos e um teto desses repasses, o que, na avaliação de Mendes, não impede o Caixa 2. Não garante nada se estamos de fato diante de um cenário assim, desvios de dinheiro público. O dinheiro que os partidos acessam pode ser repassado por todos os CPFs de quem recebe o Bolsa Família. Então o dinheiro não viria de pessoas físicas, viria ilicitamente. Vamos ser sinceros, a quem queremos enganar, indagou